Oi, pessoal! Esse vídeo vai apresentar para vocês algumas questões sobre quinhentismo e a resolução dessas questões. Vamos começar, né? Primeira questão pergunta o que é que está sendo sugerido a respeito do quinhentismo brasileiro, né, desse período, na tirinha. A tirinha vai apresentar para a gente dois personagens, um líder militar, vejam que ele está de armadura aí no segundo quadrinho, um líder religioso no terceiro quadrinho, e se estabelece que essas pessoas, representadas por esses dois líderes e os seus seguidores, vão dominar o novo mundo pelas armas e pelas almas, ou seja, o novo mundo vai ser dominado através de uma imposição de um poderio militar e técnico e pelo processo de catequese, o processo de aculturação e de conversão do indígena. Aí se diz a respeito dessa tirinha as seguintes afirmações. As produções textuais tinham por objetivo estabelecer estratégias de guerra contra os habitantes do Novo Mundo. Não é uma conclusão lógica permitida pelas declarações, inclusive porque uma delas não fala sobre guerra, uma das declarações é sobre a conversão indígena, então fora. Tanto a literatura de informação quanto a literatura de catequese estavam voltadas para o desenvolvimento social da colônia. A gente sabe que isso é falso do ponto de vista histórico e a gente não tem nenhum indício nas declarações feitas na tirinha de que houvesse a intenção dos portugueses de favorecer o desenvolvimento da colônia, o desenvolvimento da sociedade colonial. Então, também fora. Você está vendo aí que é correto quando se afirma que as produções literárias de informação e de catequese estavam voltadas aos interesses da coroa e da igreja, respectivamente, né, informação, coroa, catequese, igreja, mas não esquece disso. Esses interesses, no caso do Estado português, gente, eles estavam sempre muito conectados, porque a coroa portuguesa era muito religiosa. As grandes navegações eram um projeto econômico e um projeto religioso de expansão do catolicismo, tá? Camões, na abertura dos Lusíadas, ele fala que vai falar daqueles grandes reis que foram dilatando a fé, o império. Então, o grande elemento da história de Portugal que ele quer exaltar, que são os grandes feitos dos reis antigos de Portugal, é dilatar, é expandir duas coisas, a fé e o império. Então, é a coroa e a igreja, tá? O serviço ali também do império, da coroa em relação à igreja. A ideia do novo mundo só seria viável para as colônias através da força e da fé. Olha só, viabilidade e esse só aqui é que estão comprometendo essa declaração, porque essas coisas estão conectadas. Existe a ideia de dominação do novo mundo, essa dominação, não a ideia do novo mundo, essa dominação parece a eles viável através da força e da fé, mas não só. Existia a possibilidade de você não precisar entrar em guerra, dependendo do que se encontrasse aqui, tá? O só aqui é um grande comprometedor, por isso que a gente não pode considerar essa afirmação correta. Tanto a monarquia quanto o clero divergiam quanto ao método de catequização dos indígenas. Não é possível a gente depreender essa conclusão das informações que estão ali presentes na tirinha, então também fora essa afirmação. A próxima questão parte de um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, aqui na versão apresentada num livro organizado por Jaime Cortesão. E esse trecho, gente, é o finzinho da Carta de Pero Vaz de Caminha. É um texto que é importante você conhecer quais são as ideias gerais dele. Então, olha só, vamos fazer a leitura. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos visto, então, enquanto a gente conseguiu ver esses dois lugares, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Então, primeira preocupação de Caminha, estabelecer que, olha, parece ser bastante extenso, não parece ser, aspas agora, uma ilha tão pequena, já que naquele momento eles não tinham tanta certeza da dimensão. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. E a terra por cima toda chã é plana, tá? É toda plana, e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Então, a praia que ele está vendo é uma praia que é toda plana, formosa. Não é uma praia cheia de falésias ou com um monte de pedras. É fácil de ter esse acesso. É uma informação que é importante. Muitas praias ali em litoral europeu, elas são cheias de falésias, de
grandes paredões que são difíceis de você atracar, cheias de pedras, e aqui não, é aquela praia plana, aqui típica do litoral do Nordeste. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem alguma coisa de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Aqui, uma segunda preocupação. A primeira é descrever. A terra é muito grande, é fácil de conseguir atracar aqui. Segunda preocupação. Tem riqueza material confirmada nessa terra? Não tem riqueza material confirmada de metais preciosos. Porém, continua a caminha, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Então, olha, tem uma vantagem aqui nessa terra, embora não tenha ouro e prata aparentemente. Que vantagem é essa? O ar é frio e temperado, o clima é um clima muito bom. Aí, como ele continua falando que as águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Então, olha, a temperatura é muito agradável e parece uma terra muito fértil por conta da quantidade de água. Então, se não dá para confirmar que vai dar para aproveitar por exploração de ouro e prata, a gente pode aproveitar para agricultura de alguma maneira. Porém, então, de novo vem esse mais aí, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, olha, não tem ouro e prata, não posso confirmar isso. Mas é uma terra que é fácil de atracar, tem um clima bom, a terra parece muito fértil, então você tem algum proveito econômico, mas principalmente tem um proveito aqui, que é o proveito para a fé. Lembra que eu tinha falado daquele projeto? De que a coroa, o interesse da coroa é também um interesse religioso nessa época? A maior semente que se pode plantar nela, o maior lucro que você pode tentar obter dessa terra é salvar essa gente, converter essas pessoas para que elas se tornem católicas. Nessa época já pode falar em catolicismo, porque já está chegando ali o momento de eclodir completamente reforma e contra-reforma. E que não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, isso bastaria. Quanto mais disposição para nela se cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, saber acrescentamento da nossa fé. Ele aqui continua que é um desejo do rei ao acrescentar pessoas à sua fé, aumentar o rebanho, e que não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut subastaria, é um trechinho da carta em que Caminho está dizendo assim que, olha, se Deus mandou a gente aqui é porque tem um propósito, e o propósito então é fazer essas pessoas se tornarem católicas. Aí, vamos ver o que se diz, certo? Embora tenha caráter informativo e descritivo, a carta possui características quase sempre fantasiosas. Indique a causa de Novo Mundo ter sido posto à altura da lenda do paraíso perdido. Olha só, ter características fantasiosas aqui, gente, não significa ficção, toma cuidado com isso. Significa que, a partir dos seus referenciais, o escrivão caminha, pegue também essa palavra, missivista significa o autor de carta também se chama missiva, ele usa a imaginação para interpretar do jeito que ele acha que seria o correto ali, a maneira de pensar essa situação. Então, ele tira as próprias conclusões, e essas conclusões muitas vezes são de imaginação muito fértil, fantasioso nesse sentido. Mas não no sentido de que ele está tendo um acordo com o rei para quem ele escreve, de que, olha, estamos fazendo aqui um produto da imaginação. Então, seriam aqui causas para que Caminha interpretasse o Brasil como a lenda do paraíso perdido. A gente chama isso de motivo edênico, ver o Brasil como o Éden, o paraíso perdido, tá? É uma perspectiva edênica sobre o Brasil. O escrivão criou uma discussão histórica em torno da intencionalidade ou não da conquista de Cabral. Ele não tocou nessa ideia de que Cabral veio ou não para cá com a intenção de descobrir esse país ou de tomar posse desse país. No esforço em catalogar a vegetação, o clima, o autor passeia pela geografia, botânica e zoologia de maneira vaga. Ele não falou sobre a zoologia e não é um esforço de catalogação. Ele não está ali com o objetivo de dizer cada uma das espécies que foram encontradas e como é que elas são, tá?
Caminha revela um mestre na fixação de pormenores, é inegável sua fluência literária. Olha, isso aqui não é motivo, embora para muita gente isso seja verdade, isso aqui não é um motivo para que o Novo Mundo seja interpretado como um paraíso perdido, que é o que foi pedido lá no enunciado, tá? A produção informativa constitui a primeira visão da Terra virgem intocada pela civilização estranha. A Terra para ele era fértil e abençoada por Deus. É aqui que a gente tem a ideia desse Éden, né? Quando Caminha vê os índios, ele fala que os índios parecem muito inocentes, que eles mostram o corpo como se estivessem mostrando o rosto, eles têm inocência. Se eles têm inocência, eles não têm a noção de pecado. Então a gente tem uma terra em que você tem um desconhecimento do pecado, e a terra intocada pela civilização estranha, é aquela que tem uma noção de pecado. Então, esse é um dos elementos, né? A Terra ainda não foi contaminada pela noção de pecado, parece então ela está dentro do paraíso, como ele foi construído ali na ideia bíblica de Adão e Eva. O autor limitou-se a escrever um registro impessoal, marcado pela intenção de informar, apesar do tom ufanista do texto. O registro não é impessoal, tá? Próxima questão é uma questão que tem problemas, polêmicas. Vamos lá. Olha só. Leia as afirmativas a seguir e em seguida marque aquela, não é para ter essa crase, tá, pessoal? Isso aqui foi falha do pessoal da plataforma, que nos mostra o motivo pelo qual não há uma data específica para o surgimento de uma produção literária sem vínculos com Portugal. No período colonial, os escritores brasileiros não publicavam suas obras no Brasil, apenas na Europa. Isso está correto porque você tinha uma proibição, não era possível publicar aqui no Brasil, era proibido ter tipografia, então o que você queria publicar como livro tinha que ir para Portugal. Em Portugal passava por uma censura, sendo liberados publicar em Portugal, e aí o livro impresso podia vir para o Brasil. Mas, quando a gente compara o que está sendo dito aqui na afirmação A com outras afirmações, as outras estão mais completas, então a gente sempre vai preferir. Numa questão em que você tem tudo aqui é aparentemente correto, mas essa daqui tem mais informações e todas elas estão corretas, a gente prefere a que tem mais informações, tá? Nesse primeiro momento, não se tinha um número específico de escritores, leitores, tipografias ou imprensa. Ótimo, está falando daquele conceito do Antônio Cândido de sistema literário, né? O Antônio Cândido, ele fala desse sistema que se constitui, e o sistema literário se passaria a ter literatura brasileira com um sistema literário organizado e um Estado-nação, Brasil independente e essa tríadezinha de coisas, um público leitor, um grupo de escritores, expressivos os dois, e tipografias e imprensas fazendo circular esses textos que são produzidos continuamente. Os livros escritos no Brasil eram impressos em Portugal e trazidos para a colônia. Gente, isso aqui está certo. Isso aqui está correto. As tipografias, a imprensa, os escritores e os leitores não registravam a época das publicações no Brasil porque tal prática era proibida no período colonial. Isso também está correto. Inclusive, se a gente for pensar qual das duas está mais correta, se a alternativa B ou essa alternativa, que seria a alternativa C, eu considero a B mais correta. Porque não registrava a época das publicações no Brasil, não tem publicação no Brasil, não é o registro da época que não está feito. Não tem publicação oficial no Brasil, e a gente sabe, então, qual é a data da publicação em si, porque está registrado em Portugal. Você não sabe, o que não tem registro é quando exatamente o livro começa a circular entre pessoas que estão no Brasil, mas o registro da publicação existe, certo? Todas as produções literárias eram obrigatoriamente impressas na França e na Alemanha, porque Portugal estava passando por uma crise financeira muito grande. Então, os escritores fechavam contrato com Portugal, mas imprimiam seus livros em Paris. Gente, nada a ver isso aqui com quinhentismo, tá? Não tem a ver com esse conteúdo. Então, olha só. Apesar de vocês estarem vendo aí que a plataforma considerou que a alternativa C é a correta, eu voto na alternativa B. Essa alternativa que é a mais correta, a mais completa das 4 alternativas que a gente tem aqui para esse item. Essa questão, gente, caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como você vê, tem 4 declarações que precisam ser julgadas verdadeiras ou falsas. A primeira diz: a carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei Dom Manuel I, circulou amplamente entre a nobreza e o povo português da época.
Falso. Essa carta, gente, era um documento sigiloso do Estado português e foi mantido como um documento confidencial, sob sigilo, na Torre do Tombo. Então, somente funcionários de alto escalão da coroa e o próprio rei tinham acesso a esse documento, e isso foi até a vinda da família real para o Brasil. Quando a família real portuguesa foge da invasão napoleônica, traz uma série de documentos do Estado que estavam guardados na Torre do Tombo, inclusive a Carta de Pero Vaz de Caminha. E aqui, no início do século XIX, é que ela vai ser publicada e divulgada para conhecimento amplo do público leitor da época. Então, item 1 é falso. Os textos informativos apresentavam, em geral, uma estrutura narrativa, pois esta se adaptava melhor aos objetivos dos autores de falar das coisas que viam. A estrutura que melhor se adapta a mostrar aquilo que eu vejo não é a narração, é a descrição. Então, para que a gente tenha uma afirmação coerente aqui, teria que ser a estrutura descritiva. Falso. Um adendo aqui para você não se confundir, tá? Não é que não tenha narração nos textos da literatura quinhentista. A literatura de informação, ela muitas vezes equilibra narração e descrição. Isso vai depender muito do gênero do texto. Por exemplo, diários de navegação e cartas costumam ter um pouco mais até de peso na narração, porque eu estou relatando para alguém ou registrando o que é que aconteceu no meu dia, o que é que aconteceu no período de tempo, o que é que foi feito, quais foram as ações que foram tomadas. Já textos como um tratado zoológico, botânico, eles vão ser principalmente descritivos. A maioria combina essas duas coisas. Então, esse em geral, ele tem um problema, porque em geral o que a gente tem é o equilíbrio das duas coisas, narração e descrição, e o objetivo de falar aquilo que eu vejo vai conseguir se realizar na descrição e não na narração. Falso. Os textos que informavam sobre o Novo Mundo despertavam grande curiosidade entre o público europeu, estando os de Américo Vespúcio entre os mais divulgados no início do século XVI. Sim! Verdadeiro isso, gente. Américo Vespúcio, ele é, na época, conhecido como autor da Mundos Novos. Hoje a gente sabe que a Mundos Novos é um texto apócrifo, alguém teve acesso a um texto real do Américo Vespúcio e falsifica esse texto da Mundos Novos, dizendo que é do Américo Vespúcio, mas não foi ele quem escreveu aquele material, que é um material bastante fantasioso e tal, mas que tem base no que o Américo Vespúcio escrevia em cartas ali pessoais dele. E a Mundos Novos fez um sucesso gigantesco. Foi muito traduzida na época e publicada em vários países, então esse item é verdadeiro. Pero de Magalhães Gândavo é o autor dos textos Tratado da Terra do Brasil e História da Província Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil. Verdadeiro também, então a gente vai ter para essa questão como resposta a alternativa D, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Próxima questão, quer que você indique quais são características da poesia do padre José de Anchieta. Então, qual das alternativas apresenta uma característica ou mais de uma característica que se refere à poesia do padre José de Anchieta? E aqui, poesia, a gente tem o sentido amplo da escrita em verso. Então, serve tanto para o texto dramático como o texto do gênero lírico, tá? Primeira afirmação estabelece como característica de Anchieta a ironia, visando ensinar os jovens jesuítas chegados no Brasil. 2 problemas. 1. Os textos que Anchieta produziu para ensinar jovens jesuítas chegando ao Brasil não eram escritos em forma de verso, não era poesia, era prosa, era literatura de informação. 2. A ironia não é um bom recurso para atingir esse objetivo e não caracteriza nem a prosa nem a poesia, os versos do padre José de Anchieta. Fora. A linguagem cômica, visando divertir os índios, e a expressão em versos decassílabos, como a dos poetas clássicos do século XVI. 2 erros aqui. Primeiro deles, essa história de versos decassílabos. Anchieta não usava versos decassílabos, ele usava redondilhas. Isso porque a obra dele, que tem essas feições estéticas, a obra dele em verso, está muito mais conectada com a poesia humanista, que vem ali no século XV, do que com a poesia do movimento chamado classicismo, que vai acontecer em Portugal no século XVI. Segundo elemento é que a gente pode pensar aí que linguagem cômica não é exatamente a de Anchieta.
embora a gente possa pensar em maneiras de interpretar os demônios, principalmente como maneiras cômicas, Anchieta não traz no texto essa linguagem cômica, não. Ele quer que os índios tenham medo daquelas figuras demoníacas, não que eles riam com ela. Quem tinha uma linguagem cômica, mesmo em textos que deveriam discutir religiosidade e moralidade, era o Gil Vicente. Os temas vários desenvolvidos sem qualquer preocupação pedagógica ou catequética. Não, os temas têm preocupação pedagógica e catequética. A poesia do Anchieta, seja uma poesia dramática, uma peça de teatro, seja uma poesia lírica, ela está se voltando ali o tempo todo para a expressão da fé. Então, existe um tema ali com uma preocupação religiosa sempre. Você está vendo aí qual é a resposta correta? A função pedagógica com temática religiosa expressa em redondilhas, o que permitia que fossem cantadas ou recitadas facilmente. O verso metrificado, ele ajuda a gente a memorizar, a decorar, por causa do ritmo, dos recursos sonoros, que são mais constantes, mais previsíveis, tá? O teor combativo, visando com isso amedrontar os europeus a respeito dos moradores das novas terras. Não, Anchieta não pretendia que quem está na Europa tivesse medo dos índios. Ele pretendia, sim, esclarecer os outros membros da Ordem dos Jesuítas a respeito desses índios para que o processo de catequese fosse mais fácil. Penúltima questão, vamos fazer mais duas, tá? Leia a estrofe a seguir e faça o que se pede. A gente tem aqui a estrofe, está atribuída ao Alpe São Lourenço e José de Anchieta, e o comando diz: assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe anterior, pronunciada pelos meninos índios em procissão durante o período colonial. Esse trechinho, gente, esses 4 versos são os versos finais do Alto de São Lourenço, em que os meninos dizem que eles, representando ali a aldeia, né, já estão desligados dos vícios já desligados, vícios aqui, gente, são os pecados, tá? Nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Então, a gente tem o processo ali de abandono da religiosidade indígena, ancestral. Eles já não acreditam mais nos pajés, nas danças, nem os mágicos cuidados oferecidos pelos pajés. Isso significa que alguma crença chegou para substituir, e a gente sabe pelo contexto qual é, né? Eles se converteram e se tornaram católicos. Então, o que se diz aqui a respeito dessa estrofe e como ela se relaciona ao contexto do período colonial? Você está vendo aí que a primeira afirmação é aquela que é considerada correta. Vamos ler. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Então, a gente já falou sobre isso em questão anterior, né? Coroa portuguesa, o rei de Portugal, poder real de Portugal, entra junto com a Igreja Católica nesse mesmo projeto. A expansão da fé é um projeto não apenas da Igreja Católica, mas da coroa portuguesa. A aculturação, preste atenção nessa palavra aqui, olha, esse A é um prefixo de negação. A aculturação é o abandono ou a perda da cultura original. Então, os meninos que estão aí cantando essas coisas no final da peça são a forma mais visível em que a gente tem de conferir o processo de aculturação. Na peça eles estão vestidinhos, eles estão com, enfim, roupas que seriam validadas pelos portugueses. Eles dizem que não acreditam mais na sua cultura original, nem na sua religiosidade original. Então, tudo correto aqui. Vamos ver os erros das afirmações seguintes. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Não porque é da literatura de catequese, é a literatura de catequese tendo seu grande objetivo realizado. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. Não porque eles dizem que não creem mais nessas coisas, né? Então, fora. Os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção como personagens atende os
a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Vamos lá. Primeiro, essa dramaturgia, gente, não é renascentista, ela é tipicamente medieval. Embora a gente tenha a etapa final do Renascimento acontecendo na época em que esse texto é produzido, no século XVI, embora lá em Portugal a gente tenha o movimento literário do classicismo, que é aquele em que esses ideais do Renascimento se expressam de maneira mais concreta, a gente tem aqui no Brasil essa produção, essa manifestação que tem características literárias, ela está conectada com a tradição do período anterior. Então, isso aqui está ligado a uma dramaturgia medieval, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo é que, quando a gente fala em personagens alegóricos, a gente está pensando em personagens que personificam conceitos ou que personificam entidades sobrenaturais no teatro desse período. E eles representam ali figuras reais, são personagens humanos mesmo, tá? Então não seriam personagens alegóricos. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem se libertar tão logo seja possível. Falso, né? Eles não querem se libertar e eles não estão revoltados, pelo contrário, eles dizem que a partir de agora eles acreditam nos pares e seguem os padres. Última questão, temos no enunciado o seguinte, presta atenção. Nos séculos XVI e XVII, ocorreram no Brasil as chamadas manifestações literárias, representadas sobretudo por cartas, tratados descritivos, relatórios e textos catequéticos. Então, aqui, olha, gente, embora ele faça também referência ao século XVII, e a gente situa o quinhentismo ali no século XVI, é verdade que sim, houve uma, aspas, invasão de século dessa produção. A gente não estende o estudo dessas manifestações literárias pelo século XVII, porque no século XVII já tem outras produções com outras características, mas não aconteceu de que chegou o século XVII, aí ninguém mais escreve esse tipo de produção. Existia ainda, tá? O conjunto dessas manifestações permite afirmar que nessa época, então, o que a literatura de informação e a literatura de catequese, seus objetivos e suas características, permitem a gente concluir ou afirmar sobre o período em que elas foram produzidas. Já está constituído um sistema literário de autoexpressão? Não. Vamos relembrar qual é a tal da história do sistema literário? Já mencionei antes. Eu tenho um sistema literário, eu preciso ter 3 coisas, aquele triângulozinho. Eu tenho que ter um grupo de escritores, tá? Que está aqui pensando o que escrever, de que maneira, com quais temas, quais perspectivas e debatendo entre eles. Um grupo de leitores que vai continuamente consumir essas obras literárias e a gente tem um sistema de publicação. Então, você tem, por exemplo, jornais, editoras, máquina de imprensa, que vai fazer esse texto circular, vai fazer esse texto sair desse grupo, chegar a esse. E dependendo de como esse público se comporta em termos de consumo, o que é que ele lê, o que é que ele procura, você tem um retorno para esse grupo aqui. Ah, esse tipo de texto chocou muito. É o meu objetivo, vou fazer mais desse tipo. Ah, esse tipo de texto chocou muito, as pessoas rejeitaram. Não, eu quero fazer textos que agradem as pessoas, vou fazer de outro jeito, certo? Então, não temos esse sistema literário de autoexpressão nessa época. Esse sistema literário de autoexpressão só vai se constituir efetivamente ali no século XIX, quando a gente tiver um sistema de imprensa. Os estilos barroco e arcádico disputam a preferência do público leitor. Olha, a gente viu que quinhentismo não falou nem em barroco, nem em arcadismo, no estilo arcádico, então fora aí do que é século XVI e XVII. O estilo barroco é do século XVII e o arcadismo, o estilo arcádico, é do século XVIII, tá? A produção escrita é reveladora de nossa condição colonial. Ok, você tá vendo que isso aí tá correto. As teses do indianismo ganham força entre os escritores. Aí a gente tem que entender o que é esse tal de tese do indianismo. A valorização do índio como um representante simbólico da identidade brasileira e da nação. Os índios não são valorizados nessa época, gente. Eles não são grandes personagens dignos de admiração na literatura ficcional e também não são pessoas dignas de admiração na literatura de informação de maneira geral.
Então, não. As teses do indianismo vão ganhar força entre os escritores no final do século XVIII e realmente vão tomar corpo ali durante o século XIX. Sentimentos nacionalistas se representam em todos os gêneros literários. Não tem nem nação no Brasil, gente, quanto mais nacionalismo. Então, o Brasil não é uma nação, não tem essa terra, uma conexão do povo como identidade, eu sou brasileiro diferente de outros povos. É uma colônia em que você tem pessoas que vão se identificar como portugueses ou como portugueses nascidos na colônia, não como brasileiros. Tá bom? Espero que essas questões tenham ajudado você a aprender um pouco mais. Um beijo, até a próxima!